Olá, seja bem-vinda. Eu sou Cristine Schwember, sou psicóloga e psicoterapeuta. Vou começar esse vídeo contando uma história para vocês que aconteceu comigo. Certo dia, eu estava aguardando uma consulta com a minha dentista e chegou um senhor na recepção para entregar uma caixa. As recepcionistas do consultório indicaram o caminho até o elevador e explicaram aonde que o senhor deveria deixar a caixa. Ele pediu a elas que alguém entregasse a caixa, pois ele não podia entrar no elevador. As recepcionistas foram muito solícitas e ajudaram esse senhor. Mas essa cena me chamou muito a atenção. É exatamente esse o tipo de coisa que as pessoas deixam de fazer por medo e ansiedade. São coisas muitas vezes simples, como entrar no elevador, que acabam se tornando uma situação muito difícil, que gera estresse enorme. Nessas situações difíceis podem surgir alguns sintomas no corpo, como taquicardia, coração batendo super rápido, suor excessivo, dores pelo corpo, tremores, sensação de sufocar, de falta de ar, urgência para urinar. Tem também alguns sinais psicológicos. A pessoa pode ficar tensa, nervosa, irritada, insegura, ela não consegue se concentrar. E o pior de tudo é que muitas pessoas acabam se acostumando com isso. Todo esse turbilhão de sensações pelo corpo e emoções para algo que deveria ser simples. E isso acaba fazendo parte da rotina. Mas não precisa ser assim. Existem tratamentos específicos para o que a gente chama na psicologia de fobia específica, que é o medo de algumas situações, animais ou objetos específicos. Ao ter que lidar com essas coisas ou lugares, ou só o fato de pensar nisso, as pessoas já ficam muito ansiosas, muito nervosas. Essas pessoas que têm fobia específica. A emoção, como o medo, surge devido à avaliação que a pessoa faz da situação. Essa avaliação pode ser consciente ou inconsciente. Por exemplo, a pessoa avalia que entrar no elevador é algo perigoso, ou então ela sente que ela não deve entrar, mas ela não sabe exatamente por quê. Na psicologia, entendemos que se existe um medo de uma situação perigosa e de que algo ruim poderá acontecer por causa dessa situação, isso é chamado de fobia específica. Por exemplo, a pessoa que avalia que entrar no elevador é perigoso porque ele pode cair ou ficar trancado. O mesmo vale para o medo de avião. As pessoas avaliam que é perigoso porque ele pode cair ou acontecer um acidente. E como surgem esses medos? Isso pode vir de muitas formas. Algumas vezes as pessoas passaram por uma situação mais complicada e a partir daquele dia tiveram medo. Certo dia pegou um elevador, faltou luz ou deu um problema elétrico e a pessoa teve que esperar muito tempo. A pessoa diretamente teve uma experiência ruim. Isso foi um evento traumático para ela. Ou muitas vezes a pessoa mesmo nunca passou por uma situação assim, mas ouviu histórias e acabou internalizando isso. Então, aconteceu de uma forma mais indireta. Uma outra coisa que alguns pacientes já me trouxeram é que a família deles tinha muito medo disso. Não se viajava de avião porque era perigoso e pronto. Pode ser uma coisa que já vem desde criança. E podem ter vários outros motivos. Tem teorias dentro da psicologia que dizem que isso é evolutivo, de que nós temos medos inatos. É como se a gente já nascesse com uma programação para ter mais medo de algumas coisas do que de outras. Por exemplo, a ter medo de altura, de cobras, de insetos, ratos. A questão é que existe a aquisição do medo. E isso pode vir de qualquer uma das formas que eu falei antes. E tem a manutenção do medo, aquisição e manutenção. A manutenção é o que faz com que o medo continue. Bom, primeiro então identificamos qual é o medo. Depois avaliamos o que a pessoa faz para que esse medo continue. Geralmente é o que a gente chama de esquiva. A pessoa evita aquele objeto, aquela situação ou animal, só que isso faz com que o medo continue acontecendo. Para não precisar pegar o elevador, a pessoa anda de escadas ou pede ajuda de alguém, como na história que eu contei lá no início. Para não precisar de avião, faz uma longa viagem de carro. Essas coisas geram um alívio momentâneo, mas não ajudam a superar o medo, porque o medo continua lá, junto com aquela ideia de que fazer essas coisas é perigoso. Também existem os comportamentos de segurança. As pessoas fazem isso para tentar ter um controle maior daquilo que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa até entra no elevador,
mas precisa se segurar nas paredes. Ou entra e prende a respiração. Ou então entra, mas só se for junto com uma pessoa de confiança. E por aí vai. Esses são comportamentos de segurança. E o que ajuda a gente a superar esses medos, a superar a fobia específica? A base para isso é fazer o enfrentamento daquilo que gera medo. Na psicoterapia, o terapeuta ajuda a fazer esse enfrentamento. Sim, a base do tratamento é trabalhar para que a pessoa consiga enfrentar o seu medo. Mas isso é feito de uma forma muito bem pensada. É gradual, aos poucos. Inclusive, se trabalha bastante, primeiro, os pensamentos. A gente sabe que aquilo que a gente pensa interfere nas coisas que a gente precisa fazer, né? A gente trabalha a motivação também. Por que é tão importante a pessoa conseguir superar esses medos? Ela pode ter uma qualidade de vida melhor, pode conseguir trabalhar melhor, ter relacionamentos melhores, e isso vai depender de cada pessoa. Na terapia, a gente tenta avaliar junto com um paciente uma hierarquia. O que gera mais medo para a pessoa e o que gera mais segurança, o que é mais tranquilo para ela. Com isso, a gente consegue começar a fazer exposições. O paciente vai entrando em contato, aos poucos, com aquilo que gera medo. Vai fazendo o enfrentamento. Com isso, gradualmente, a pessoa vai se sentindo cada vez mais capaz de lidar com isso. A pessoa vai se sentindo mais capaz e a percepção de medo vai se tornando menor. Ao longo desse processo, podem ser identificadas novas dificuldades, mas, à medida que elas surgem, é conversado sobre isso e são buscadas alternativas. A mensagem principal que eu quero deixar aqui é que esses medos, eles podem ser superados. Se for o seu caso, com a ajuda de um profissional, você terá um direcionamento e não estará sozinho para fazer isso, para fazer esses enfrentamentos. Como eu disse, a base está em fazer o enfrentamento. E isso pode ser bem desconfortável, principalmente no início. Mas é isso que vai gerar um sentimento de ser capaz. Enfrentando, a pessoa pode ver que na prática ela consegue lidar com seu medo. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, deixe nos comentários para que a gente possa conversar por lá. E se esse tipo de assunto te interessa, inscreva-se no meu canal e acompanhe as novidades. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até mais!